pouquinho mais alto. Além da prévia do PIB, a gente teve agora nos últimos dias várias notícias boas na economia. A pressão do governo para reduzir baixa de juros aumenta um pouco, mesmo com essa harmonia toda, ou não? Na verdade, eu vinha falando no discurso, né? Não se trata de pressão. Quando você discute tecnicamente o momento adequado de começar o ciclo de cortes, você não está fazendo pressão, você está levantando questões que são discutidas no mundo inteiro. Agora mesmo, o presidente do BIS estava dizendo que a versão moderna de autonomia não é uma autoridade que se isola da sociedade e do Ministério da Fazenda. É o contrário disso, justamente a autonomia que te permite interagir mais. Quando você está preservado por lei, você está livre para interagir o que for necessário para formar um juízo a respeito de como ministrar, né, a taxa de juros em proveito da sociedade. Aquilo que eu estava dizendo, às vezes quando você ouve uma segunda opinião de um médico, você não está contestando a primeira opinião, a opinião do primeiro. Você está formando um juízo mais sólido sobre qual é o diagnóstico e o que fazer, qual é o tratamento prescrever. Então, não há, desse ponto de vista, não há dúvida de que nós vamos continuar interagindo. Nós temos uma equipe técnica de ótima qualidade na Fazenda aqui, de servidores públicos, de gente que está lá há muitos anos, além dos cargos de confiança. No Banco Central você tem uma equipe técnica também da melhor qualidade e é através dessa interação que você vai promover o melhor resultado. E quando o senhor espera que esse tratamento de resultados os juros comecem a cair? Não, isso é que é de competência do Banco Central, né? Quando a Fazenda leva os números, né, com a perspectiva de que há espaço, né, pelo comportamento do juro futuro, do câmbio, da própria inflação, e isso no momento em que a economia demonstra que tem que ela não está desaquecida, né, como se pensava no começo do ano. Ela está desaquecendo porque as taxas são muito elevadas, mas sem pressão inflacionária. Então, isso é que é importante nós discutirmos. Mas, de novo, né, sempre falo, né, são dois braços do mesmo organismo, tem que trabalhar, os braços têm que trabalhar juntos. Mas no braço do governo, na visão do governo, mesmo sem ser afronta, como o senhor disse lá, o senhor acha que já está na segunda cartela dos antibióticos? O senhor acha que já está tendo um avanço? Isso é sobejamente conhecido. Nós achamos que tem espaço para começar um ciclo, mas enfim, tem uma equipe técnica ali que está formada e que nós procuramos respeitar. Já teve 3 comunicados do Copom, a relação se mantém da melhor maneira possível, mas nós entendemos que está se abrindo um horizonte de ciclo de corte. Vamos lá, ministro. Gente, a última, por favor. Isso, em relação ao que o senhor disse hoje mais cedo numa entrevista, de que a meta tem que ser de 3%, sem levar em consideração o calendário ano, e sim uma meta a ser perseguida no CNI. Não, o que eu venho dizendo, já disse a terceira vez que eu vou dizer, o regime de metas no Brasil tem uma especificidade que é praticamente única. Só o Brasil e a Turquia que tem essa especificidade. A meta por ano calendário. Isso é uma coisa que engessa o regime de uma tal maneira que impõe constrangimentos desnecessários. Como, por exemplo, a cada ano você tem que sentar no Copom para definir a meta, dizer que sobe, que desce. Não é assim no mundo inteiro. No mundo inteiro você fixa uma meta e deixa a autoridade, né, levando em consideração choques externos. Pode acontecer de tudo, guerra, pandemia. A autoridade monetária ela vai perseguir aquela meta sem se fixar no 31 de dezembro. Ela vai buscar aquela meta da maneira mais adequada do ponto de vista da trajetória. O senhor já decidiu mudar o sistema, ministro? O senhor já decidiu mudar o sistema? sistema? Isso é reunião do Copom, meu amor. Isso é reunião do CMNE. Isso é reunião do CMNE que está planejada para Mas a sistemática, o senhor já decidiu mudar? Já é uma decisão tomada da sistemática do ano calendário? Que não é decisão do CMNE, é decreto. Não, eu sei. Mas eu vou conversar com a Simone, vou conversar com o presidente Lula. Né? O decreto não é meu, é um decreto presidencial.
Então tenho que levar a consideração do presidente e não vou fazer isso sem conversar com a ministra Simone e com o vice-presidente da República. Ministro, o senhor falou em construção da relação com o Banco Central pela primeira vez autônomo com o novo governo. Diante dos ocorridos hoje, o senhor disse que a relação do governo, a sua com o Campos Neto, com o Banco Central, ela teve avanço? Onde ela já avançou? O que já foi construído? Mas veja bem, do ponto de vista pessoal, nunca houve problema, não tenho problema de relacionamento com ninguém, nem com o líder da oposição, nem com ninguém. Meu papel é justamente construir soluções que angariem a maioria da sociedade, isso vale também para a área técnica. Agora, é uma novidade, né? Eu sou o primeiro ministro da Fazenda que convive com o presidente do Banco Central nomeado pelo governo anterior. E diante do que foi a transição, é uma construção que está sendo feita, na minha opinião, com êxito. Você viu a indicação dos dois diretores, novos diretores para o Banco Central, transcorreu com total naturalidade, com respeito, bem recebido no Congresso, bem recebido pelo Banco Central. É assim que se constrói, né? Com gestos em que você vai mostrando que o que mais importa não é quem está com a verdade, é o objetivo final de atender a sociedade. Poderia ser mais fácil, ministro. O senhor falou em compromisso social, só pela fala do senhor ali. O arcabouço, a gente está num período muito desafiador, como o senhor mesmo descreveu. Se os próximos anos forem difíceis, com aquele limite de gasto do arcabouço, o Brasil vai ter a capacidade de cumprir as demandas sociais nesses anos difíceis, com o gasto menor de 50%? Você tem ali chamadas regras anticíclicas, né? Que funcionam no tempo da bonança, limitando o gasto, e no tempo de uma crise, se cair a arrecadação, você tem uma blindagem ali para manter o sistema funcionando. Nós tivemos 7 anos em que teve vigência o teto anterior e você conseguiu enfrentar as despesas do Estado brasileiro sem o que chamam lá nos Estados Unidos de shutdown, né? Você não fechou nada, as coisas. Então você tem as duas travas anticíclicas, para cima e para baixo. Agora, quando tem um evento extremo, por causa da pandemia, né, o Congresso foi o primeiro a atender o governo numa crise mais dramática. Não acredito que isso está no horizonte de curto prazo. E nós estamos fixando parâmetros para 3 anos. Não estamos fixando parâmetros para a vida, né? São os parâmetros que nós julgamos adequados para os próximos 3 anos, para que as variáveis macroeconômicas convirjam para aquilo que nós entendemos ser o adequado para a atual realidade da economia brasileira. Tá certo? Aprova antes do recesso? Aí é com o nosso presidente Arthur Lira, né? Valeu, mas gente. a votação foi boa, né?